Então, essa é a minha visão, baseada em muita coisa que eu já estudei sobre, correlacionando, até enquanto eu estava preparando esse conteúdo para vocês, eu estava lembrando de muita coisa que eu já li e tal. Então, tem coisas aqui que são compilados meus mesmo, sabe? Do tipo, pô, eu já vi alguém falando sobre isso dentro de tal contexto, eu já vi isso aqui aparecer num livro assim, então eu trouxe para cá para a gente bater um pouquinho sobre. E eu tive alguns insights aqui que eu acho que vai ser interessante para a gente conversar, tá bom? Bom, então na filosofia, o que que são os arquétipos quando a gente vai conversar, né, com a galera da filosofia? Eles entendem arquétipo de um jeito totalmente diferente de Jung, tá? Não vem com aquela coisa do... Quando você fala até inconsciente coletivo, arquétipos, não sei o que, isso aí é a visão de Jung, e Jung era um psicanalista e não um filósofo. Na filosofia, os arquétipos para eles está muito mais atrelado a Platão, por mais que, gente, eu cacei, não vi esse termo em nenhum diálogo de Platão, o termo arquétipo. O termo arquétipo, até onde eu consegui chegar, quem usou esse termo mesmo foi Jung, tá bom? Mas, o que que são os arquétipos no fim das contas? São modelos ideais. Tá bom? E Platão já falava de modelos ideais, até a gente tem o termo, né, amor platônico, tudo que a gente usa, platônico, quer dizer, é o ideal inatingível, né? Então, para Platão, são uns guias de valores. Tudo nasce no mundo das ideias. E aí a gente traz para a neurociência, que é aí neurobrain, é engraçado, porque como eu gosto muito disso aqui, estudo muito isso aplicado a marketing, quando eu vou me aprofundar e vou mais para as raízes de onde vem, e se a gente for pegar a raiz dessa parte de comportamento humano, né, perfil comportamental e tudo isso entrando para a lógica do consumo, comportamento de consumo, né, que é o que a gente quer saber no marketing, no fim das contas, como a cabeça das pessoas funciona, como eu consigo gerar desejo com essas pessoas, como eu consigo gerar demanda para os meus produtos, esse é o nosso trabalho, né? E quando a gente começa a se aprofundar nisso, a gente vai para onde? Em Platão. Você vai. Parece que antes de Platão tinha muita coisa, mas muita coisa se perdeu, tá? Mas enfim, tudo nasce no mundo das ideias. Antes de você criar um conteúdo, criar um produto, pôr um look, qualquer coisa que você for fazer, você precisa idealizar isso antes, né? E para Platão, o mundo das ideias, ele é como é o divino, tá? Então quebra-se na tríade, né? Que a gente até isso aqui você vai ver que ele parte para religiões, né? Vai para eu vejo que tudo é uma unidade e que cada um vai contando a história de um jeito diferente, mas na raiz é a mesma coisa. Então é o corpo, alma e espírito, né? Então, corpo é o nosso corpo físico mesmo, a alma é a nossa mente, é a nossa visão de mundo, eu coloquei valores pessoais, que é o que a gente precisa trabalhar, e o espírito é o divino, que para Platão seria esse mundo das ideias, tá? Para Jung seria o quê? O inconsciente coletivo. Para muitas religiões é Deus. Então aí cada um tem o seu jeitinho de falar sobre isso, tá? O nosso grande, eu falo que é o BO todo, ele tá aqui, né? Na alma para Platão, que para a gente seria a nossa mente, né? A nossa visão de mundo, os nossos pensamentos, né? Então, o que a gente precisa trabalhar no dia a dia. E, segundo Platão, nós temos os quatro valores ideais, que são as quatro grandes virtudes. Quem aqui gosta um pouquinho do Ítalo Marcilli, que eu gosto, eu acho que ele como psiquiatra, como falando comportamento humano, ele é muito bom. Ele fala disso aqui, né, das quatro grandes virtudes, que é a justiça, a bondade, o belo e o verdadeiro, que é o conhecimento, tá? Então, o justo, segundo Platão, gente, tudo isso aqui para a gente desaguar lá nos arquétipos, tá? Isso vem através da política e do poder, tá bom? Quais são os arquétipos que a gente faz um paralelo com isso? Nós temos aqui o governante, o herói e o cara comum. Por quê? Governante, tá, é fácil de entender por que que o governante está aqui. Está totalmente atrelado à parte de política, né? De responsabilidades, né? De governar mesmo. O herói está aqui também, porque é o que muitas vezes ele é.
a ação dessa justiça em si, e o cara comum é o arquétipo do cidadão, é o arquétipo que vão falar das grandes massas. Então, toda vez que a gente vai falar de política, a gente tem que atrelar também aos cidadãos, à grande massa, porque a política é feita para o convívio dessa comunidade, dessa sociedade, tá? Tanto que eu falo sempre para vocês. Geralmente, quando a gente trabalha com marcas pessoais, principalmente aqui no digital, não aparece cara comum como um arquétipo principal. É muito, 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 muito difícil. Por quê? Porque é um arquétipo que não tem uma marca, não tem, eu quero me destacar. Não, ele é um arquétipo do todo. Ele é, se fosse um, eu gosto muito de fazer sempre um paralelo com o reino, com a corte, né? O plebeu é o cara comum, o camponês é o cara comum, o soldado no exército é o cara comum, tá? São os cidadãos de bem, vamos brincar assim, tá? O bom, né? A bondade, como que a gente busca, como a gente trabalha essa virtude na gente? Através da espiritualidade. Gente, isso aqui já é Platão falando sobre religião, tá? Através da espiritualidade. Quais são os três arquétipos que a gente consegue ativar para acessar isso? Inocente, que o inocente tem muito aquela. O inocente é o bem contra o mal, né? É você saber exatamente o que é certo e o que não é certo. Inocente, muitas vezes, ele está atrelado a essa pureza, né? A bondade. Infelizmente, é um arquétipo que, nossa, gente, quantas pessoas já peguei aqui que, eu não quero ser inocente, ai, credo, ser, tipo, né? Sabe de nada, inocente, aquela brincadeira, como se fosse algo pejorativo. Eu falo, gente, os valores estão tão invertidos que a gente fala que ser puro, ser inocente é pejorativo, né? O prestativo, eu tô usando os termos exatos que as meninas, que a Carol Percy e a Margaret Mark fizeram, tá, gente? Se vocês forem olhar na minha, principalmente para a Jéssica, que chegou, né, por menos tempo, Jéssica, lá no meu material, o cara comum eu chamo de cidadã, tá? E o prestativo é a cuidadora, tá bom? Só para ficar mais fácil o entendimento. O prestativo, então, né, porque é aquele que se doa para manter uma ordem ali. E o mago, por quê? Porque o mago busca a verdade do mundo, as leis universais. Tá? E toda vez que a gente vai olhar para isso, é sempre buscando um equilíbrio, tá? Então, eu coloco a bondade aqui, tá bom? Beleza, já qualquer dúvida, vocês falam aí, tá bom? O belo, isso aqui é algo que fez, assim, eu já gostava de filosofia, mas quando eu vi que essa questão do belo vem de Platão, né, que eu sempre falei, quando eu falava muito de imagem pessoal, aí as consultoras de imagem, eu sempre bati nessa tecla de que o belo é divino, né, a natureza é bela, né? E essa beleza ela vem da harmonia. E Platão já falava disso. Eu falei, nossa, acho que é por isso que quando eu olho isso aqui, né, eu realmente acredito nisso. A gente olha para a natureza, olha para uma flor, olha para um pássaro. Foi esse feriado num parque que tem ali em Cotia, né? Nossa, tinha vários animais, vários pássaros. Eu olhando aqui, eu falei, gente, que lugar lindo, né? É tudo tão. Nesses momentos que a gente sente Deus, né? Quando a gente vê que tá tudo em harmonia. Acho que a palavra aqui é harmonia, sabe? E como que o belo vai aparecer para gente? Na expressão da arte, né? Para Platão, a arte é uma expressão da beleza, é uma forma da gente expressar a beleza. E aí aqui tem toda aquela discussão, o que é arte, o que não é arte, aí eu não vou entrar nisso, mas tem coisas que às vezes, né, defende-se hoje uma arte de um jeito um pouco diferente, né? Quais são os arquétipos que a gente expressa isso? O criador, que é o mais óbvio de todos. Amante, por que que eu coloquei amante aqui? Gente, amante é um arquétipo que ele foi muito mal trabalhado quando a gente vai falar da parte de marketing, né? Então, sempre coloca amante como uma coisa sexualizada, muitas marcas fazem isso, né? A gente vê a Häagen-Dazs, que é uma das grandes exemplos aí que você vai ver do pessoal falando de um exemplo de arquétipo de marca que ativa muito esse arquétipo do amante. Você já viram as propagandas? É sempre sempre uma conotação sexual muito forte. Tem até uma que eu coloquei lá no. Nossa, Lu, depois coloca para elas no grupo, aquela propaganda lá. É sempre algo relacionado ao prazer sexual. E amante, gente, não. Nossa, é o mais raso de todos, sabe? É mais estereotipado de tudo. Amante, na verdade, é o arquétipo da pessoa que se entrega, que se doa.
E sim, tá muito atrelado ao prazer, mas é um prazer da vida, um prazer de viver. E arte é sim uma expressão de prazer, porque quando a gente olha para qualquer coisa que seja, a gente pode ser uma fotografia, um quadro, um filme, né? Qualquer coisa. A gente tem uma satisfação em olhar para aquilo. Quando a gente olha para uma coisa bonita e ela é harmônica, o nosso cérebro ele sente prazer, né? É um grau de prazer diferente, muito mais profundo, tá? E o bobo da corte. Jéssica, o bobo da corte no material meu eu coloco como uma brincalhona, mas eu vou começar a trocar, tá? Eu vou voltar a usar bobo. Por quê? Porque o nome bobo, ele também é outro que é mal interpretado, né? A gente pensa em bobo, já pensa numa coisa de comédia. Só que quando vai estudar profundamente os arquétipos, o bobo da corte não é essa coisa engraçada, tá? Ele vem do bobo da corte, por quê? Porque era o único que poderia falar as coisas, né, que estavam acontecendo para o rei sem ser enforcado, né? Então, na verdade, o bobo da corte, ele é o que coloca luz em algumas questões que os outros não vão conseguir olhar para aquilo, tá? E no campo da psicologia, que é o próximo que eu vou abordar com vocês, é mais profundo ainda essa questão do bobo da corte, tá? Na verdade, o bobo da corte, dentro da psicologia, é o último estágio que a gente consegue alcançar. E por último, o verdadeiro, o verdadeiro aqui, gente, é o conhecimento, são as ciências, tá? Como que a gente busca isso? Através do sábio, explorador e o fora da lei. Fora da lei é o rebelde. E dentro da psicologia, ele aparece como destruidor. Então, o sábio é o mais fácil de todos, né, gente? Ah, é a busca pelo conhecimento em si, né? O explorador, ele busca sim um conhecimento, mas de uma forma um pouco diferente, né? É pela experiência. Então, seria muito. Sabe aquela pessoa que fala, ah, eu não tenho uma formação, né? Uma faculdade, alguma coisa assim, mas tem experiência. Então, dá para fazer um paralelo com isso. O explorador é isso, é a experiência. Então, são pessoas. Aqui não são pessoas, né? A gente está falando de valores e os arquétipos também não são pessoas, são ideais. Mas o explorador aparece muito pra gente quando a gente realmente se coloca à prova em experiências, sabe? Do tipo, meu, como eu reagiria se isso acontecesse comigo? Ou, eu convivo com várias pessoas assim, então eu começo a criar padrões, eu aprendo com isso. Então é a prática do dia a dia mesmo, tá? E por que que eu coloquei o fora da lei aqui? O fora da lei, ele vem para questionar alguns padrões, né? Só que, gente, você concorda que para a gente questionar muitas coisas, a gente precisa conhecer aquilo? Como que eu vou questionar uma coisa que eu não conheço? Se eu sou ignorante, bem na raiz da palavra mesmo, se eu sou ignorante sobre aquele tema, eu nem sei que ele existe. Então não tem como eu questionar sobre isso, não tem como eu ser contra isso. Não, eu nem sei que aquilo existe, né? Lembra lá? Primeiro eu preciso saber que eu tenho. Primeiro eu preciso saber que eu tenho um problema, para depois eu saber como que eu vou resolver esse problema. Então, o fora da lei, ele busca, sim, um conhecimento. E justamente por ele buscar um conhecimento, por essa pessoa começar a enxergar outras, né, coisas, ela começa a questionar algumas coisas, sabe? Uma coisa bem, né, gente, isso aqui tá na história, né? A gente teve Idade Média, em que tira tudo que é racional, e aí vale só o que é religião, né? Estudamos isso na história, Inquisição e nananã. Depois vem o quê? Vem o iluminismo, né? Que assim, troca tudo, tira tudo que é religião, agora a gente é totalmente contra e só vale a razão, a ciência. Então, estudando um pouquinho assim, né, da história, a gente vê que vai ficando, é tipo um pêndulo, sabe? Não é um pêndulo seria assim, né? Mas é tipo uma gangorra. Então, vai ficando tudo muito, muito, muito racional. Opa, peraí, a gente precisa olhar para a parte espiritual também, emocional. Aí, olha demais. Então, o fora da lei, ele vem questionando esses padrões, tá? Bom, bem resumão mesmo, né? Eita, peraí, volta aqui, meu Deus do céu. Gente, quem chegou depois? A gente está se aprofundando em arquétipos, tá? Então, eu tô indo lá na filosofia, eu vou passar pela psicologia para a gente vir para o marketing, tá? Inclusive, gente, não tem como a gente falar de produção de conteúdo para rede social, de empreendedorismo, né? De tudo que a gente faz aqui, se você não tiver um amorzinho pela psicologia, tá? Tem que abrir o olho para isso aqui. Por quê? Porque a gente fala de comportamento humano. Todo o nosso trabalho de marketing é
Comportamento humano. Como entender os meus clientes, como entender, né, a minha audiência, como fazer isso virar um produto. Então, tem que beber muito aqui nessa fonte, tá? Bom, quando a gente vem para cá, e aí, gente, aqui tem várias, tá? Eu não vou entrar em umas coisas, eu vou seguir a linha Jung, Karen Pearson, tá? Porque é da onde vieram os arquétipos de marca. Daqui deriva um monte de coisa. Aí tem gente falando de arquétipo de Cleópatra, de sei lá o quê, aí é outra pegada que eu não. É, lá. Aí tem gente que fala que não tem 12, que tem, sei lá, 16, 18. Já vi uma, sabe, umas coisas assim, mas assim, são coisas que o povo tira porque a gente não sabe de onde. Então eu vou ficar na minha sábia, não me abre tanto para esses lados, tá? Então, dentro da psicologia, o que que é isso? Então, dentro da filosofia, arquétipos, na verdade, são valores, né? São valores ideais, são coisas que a gente vai buscar e que a gente nunca vai ter isso por completo, tá? É impossível. Por isso que quem vem antes de Platão depois, né, na filosofia, questiona isso. Ah, será que adianta a gente ficar conversando sobre coisas que nunca vamos alcançar? Só que, gente, a gente precisa buscar essas coisas, a gente precisa buscar ser justo no nosso dia a dia, né? A gente precisa buscar desenvolver essas habilidades, esses valores, enfim, por mais difícil que seja, tá? Acredito eu, aí é a minha opinião pessoal, tá bom? Bom, então dentro da psicologia são modelos de personalidade. Então, se são modelos de personalidade, ninguém será assim. Uma pessoa, eu sou maga, 100%, impossível isso. No livro O Despertar do Herói Interior, ele vem pela essa abordagem dos arquétipos na psicologia, tá? Como que foi o meu conhecimento de arquétipos? Eu comecei, a primeira vez que eu tive contato com esse termo foi quando eu fiz a minha formação de consultoria de imagem, em que lá falava-se dos arquétipos da moda. E aí eram algumas coisas, um salto alto, um escarpão, sabe, umas coisas assim, que seria na verdade uns símbolos, né? Que segundo o Ítalo Marcilli não são símbolos, são alegorias, são coisas diferentes. Mas enfim, é um símbolo da moda. Quando eu fui aprofundando nisso, aí eu fui estudar arquétipos pelo viés do marketing, que é aquela coisa, né, que, que é o que mais difundido, que a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Aí depois eu conheci procurando mais de Jung e tal, esse viés dos arquétipos na nossa jornada, no nosso amadurecimento como pessoas, tá? E depois filosofia. Então eu fui do mais raso para ir puxando. Aqui, no Despertar do Herói, ele é um livro, gente, para terapeutas, tá? Não é um livro para marqueteiro, é um livro para terapeutas. Por quê? Porque ele fala sobre o desenvolvimento, né? Nosso desenvolvimento como pessoas. Então, ele faz um paralelo sobre ego, alma e self, tá? Gente, eu não sou psicóloga, tá? Mas o que que eu fiz? Eu fui fazer uma correlação com os arquétipos de marca, que eu acho que é mais fácil a gente entender. Então, dentro do Despertar do Herói, nós temos, né, essa jornada, e essa nossa jornada ela tem três estágios. Ela tem a preparação, ela tem a jornada em si e ela tem o retorno. Isso aqui, se vocês começam a estudar mais sobre isso, vocês vão ver que muitos filmes e livros e os mitos, né, eles trabalham justamente com isso aqui. Aí vem, o Herói de Mil Faces, que é a jornada do herói, que a gente usa para venda, inclusive, né? Então, preparação, jornada e retorno. Eu não vou explicar esses três estágios, tá? Até porque, assim, isso aqui não é a gente vai fazendo isso várias vezes na nossa vida, tá? Mas eu fiz um paralelo entre eles também. Então, aqui, o ego, dentro do Despertar do Herói, ele é a nossa primeira etapa, essa preparação. Então, ela coloca assim que o ego ele é o recipiente que contém a nossa vida, é a fronteira entre nós e todas as outras coisas. É a primeira parte nossa que se forma, tá? É o que nos dá forma mesmo, tá bom? É aquela coisa da consciência, sabe? Então, ajuda-nos a aprender a assumir a responsabilidade pelas nossas vidas. E quais são os arquétipos que a gente ativa neste momento? O inocente, justamente porque a diferença entre o certo e o errado. Segundo o livro aqui, o inocente é a nossa primeira persona, é a nossa máscara social, é quando a gente começa a desenvolver isso. Que é assim, como eu vou me apresentar à sociedade? Quais são as características, né? E aqui tem muito do querer pertencer, do ser aceito. Quando a pessoa, ela não nasce, né,
num lugar saudável, então isso aqui fica totalmente distorcido, né? Aqui vem aquela coisa do sociopata, né? Não sei o quê, que é o quê? A pessoa não entende o que que é certo, o que que é errado, não teve isso lá na primeira infância, tá? Então, o inocente, ele está muito presente na nossa infância e depois ele também fica muito presente ao final da nossa vida, tá bom? Por isso que muitas vezes, quando vai falar de marketing, a galera pega o arquétipo do inocente, e fala, ah, né, inocente para falar com criança. Tipo assim, deixa super rasa essa conversa. Tá? Mas, na verdade, a gente está fazendo esse ciclo o tempo todo. E é até legal aqui para vocês se reconhecerem nesse momento em que ciclo que vocês estão. Por quê? Porque a gente passa por aqui, mas depois isso aqui vai acontecendo de forma mais sofisticada e mais aprofundada. Então, a gente está o tempo todo passando por isso. O órfão, gente, o órfão aqui é o cara comum, tá? O órfão, que é o quê? Então, isso aqui tá na ordem. Então, primeiro vem o inocente, aí vem o órfão, que ele tem o medo do abandono, então ele tenta se encaixar, por isso que ele tá dentro do, lá em marketing, ele aparece dentro do grupo de pertencimento. Então, o que que ela fala aqui? O órfão é como se fosse órfão, né? Então, ele foi abandonado, então ele tem muito medo de ser abandonado de novo. Então, o que que ele faz? Ele tenta se encaixar ao grupo vestindo as mesmas roupas, falando do mesmo jeito, evita conflito ao máximo, abaixa, sabe assim, abaixa a cabeça, já sou eu falando, né? É que eu não gosto disso, né? Tudo que ai, assim, a minha rebelde grita nesse momento. Mas o órfão, justamente por esse medo do abandono, e todo, gente, isso aqui todo ser humano tem medo de ficar sozinho, tá? No fim da vida, principalmente, né? Tem aquela coisa do, tem gente que casa porque não quer envelhecer sozinho, por exemplo. Tem gente que fala que vai ter filho, por quê? Porque não quer também envelhecer sozinho. Então, esse papo aqui é algo muito profundo, tá? Então, vamos olhando como que isso aparece na vida de vocês. Depois o guerreiro, que o guerreiro é o herói, tá? Eu até acho que vou parar de usar herói dentro da metodologia aqui, vou começar a usar o termo guerreiro. Porque quando a gente fala de herói, cai naquela coisa heróis da Marvel, né? Já vem uma coisa meio Batman na cabeça, e não tem nada a ver aquilo. Nossa, acaba atrapalhando quando a gente quer explicar sobre o herói mesmo, tá? Eu mesmo, quando fui aprender dos arquétipos, a primeira coisa, a heroína, aí vim, Mulher Maravilha na cara. Tipo, não é isso, tá? Tem muito mais além disso. Então, aqui o guerreiro já aparece nessa primeira etapa também da preparação. Por quê? Porque o guerreiro é a coragem de lutar por nós e pelos outros. Então, ele começa a tomar essa forma também, tá? A confiança é necessária para aprendermos as habilidades básicas da vida. Então, por quê? O herói, gente, ele precisa ser confiante, né? Se tem uma coisa que é uma característica desse arquétipo, é a autoconfiança. Porque dentro de marketing, ele está no grupo de maestria e risco, que eu traduzo como mudança e movimento, que eu acho que é mais fácil de entender. Então, ele propõe, ele é um agente de mudança. E qualquer ação que você for fazer, qualquer movimento, você precisa ter um mínimo de confiança para dar o primeiro passo, senão não vai dar, né? A coragem para você caminhar. E por último, aqui o caridoso, que é o prestativo ou cuidador, que agora é começar a olhar um pouco para o outro, né? Então, é a empatia, é o senso de interdependência. Eu falo que é movido a pessoas. Nós temos pessoas que são mais movidas a processos, que se a gente for olhar por perfil comportamental, são os dominantes, né? Que são mais movidas a processos. Ou, vamos falar dos temperamentos, seriam os coléricos e os melancólicos. E nós temos as pessoas que são mais movidas a pessoas, que são os influentes ou os sanguíneos e os fleumáticos. A gente tende a pedir para o cliente falar o que ele quer. E se a gente for essa é a etapa mais difícil, porque a maioria não sabe o que quer. Justamente porque não tem o tal do autoconhecimento, e não tem que a gente fazer uma terapia ali, mas se a gente tem essas ferramentas e os arquétipos, nossa, é uma ferramenta incrível para isso, a gente entender, não, olha, deixa eu entender o teu momento de vida. Eu entendi que você está, por exemplo, aqui na preparação, as suas ideias estão começando a tomar forma, você ainda está, né, experimentando muita coisa e tal. Então, a chance dessa pessoa estar com algum desses 4 arquétipos muito forte nesse momento é grande, é quase certeira que vai estar. Mas como que isso vai ser traduzido na imagem dela? Por quê? Porque pode ser simplesmente um arquétipo de transição e não necessariamente o que ela quer mostrar para a próxima fase, tá?
Bom, então vamos lá. Falamos do ego, né? E aí, por que que eu coloquei lá em Platão para vocês o corpo, alma e espírito? Porque dá para fazer um pouco desse paralelo aqui, né? O ego seria essa formação do corpo, sabe? Como se indo para uma coisa mais física. A alma, que é a segunda etapa, né? Que ela chama de jornada, que aí seria o caminhar em si. Eu vejo, eu coloquei como assim, um campo fértil para germinar a personalidade. É onde vem a formação da identidade, sabe? É aqui, que é aqui que a gente tem a nossa visão do mundo, né? Eu acho que essa é a etapa que a gente mais fica na vida, sabe? A preparação e o retorno, ele é mais rápido. Agora, a jornada, ela é densa, ela é demorada, tá bom? E aqui dá para fazer um paralelo também com a alma sendo o inconsciente coletivo. Talvez se fosse Jung falando aqui, né? A gente colocaria como esse inconsciente coletivo, tá? E quais são os arquétipos que traduz, né, essa segunda etapa aqui da nossa jornada? O explorador, o destruidor, amante e o criador. Então, e é nessa ordem, tá? Neste caso específico aqui, é essa ordem, a gente vai vivenciando esses arquétipos nessa ordem, tá bom? E isso aqui é interessante porque eu até antes de eu tava só a Lari, a Malu e a Jéssica, eu falei, eu tô muito maga. E eu preparando isso aqui, eu entendi por que que eu tô muito maga, sabe? Daqui a pouco eu chego lá e eu compartilho isso com vocês. Então, explorador. O explorador aqui, ele vem como desbravador, né? É o que vai desbravar o desconhecido. Então, é mais ou menos assim. Aqui eu comecei a me formar, então eu entendi o bem e o mal, né? Vamos abrir tudo para a gente ver, ó. Eu comecei a me formar, entendi o bem e o mal. Ao mesmo tempo, eu preciso me encaixar em algum lugar, né? Porque nós somos seres humanos que vivemos, né, com outras pessoas. Isso é da nossa natureza. A gente precisa disso. Não se vive sozinho. Beleza, comecei a me encaixar, entendi mais ou menos esse grupo de pessoas ali a qual eu pertenço. Aí agora, então, tipo, me encaixei, agora eu preciso também ter a minha própria identidade dentro desse grupo. Aí vem esse guerreiro de lutar por si, né, por quem você é. E aí volta, não, beleza, agora já entendi de novo quem eu sou, agora eu olho para fora. Eu vejo muito assim, então, interno e externo, interno e externo. Tem um livro, gente, que chama A Arte da Guerra, né? Que é aquele bem famoso mesmo, tá? Eu falo de dois para vocês. Eu falo do Guerra da Arte e o Arte da Guerra. São dois livros diferentes. O Arte da Guerra é aquele bem disseminado mesmo, que ele é chinês, né? Ninguém sabe quem escreveu aquele livro. Ele é muito, muito, muito antigo. Mas compilou nesses ensinamentos que estão no livro. E lá eles não, ele fala sobre equilíbrio e que o equilíbrio que a gente entende como uma balança, sabe? Aquela da justiça, né? E a balança na mão, aquilo ali é ilusório. O equilíbrio na natureza, ele não é um equilíbrio estático, ele é um equilíbrio dinâmico. O que que é isso? Tudo são ciclos. E aí ele ensina através das marés. Então pensa, a maré é sempre assim, ela enche, aí ela esvazia, então é assim. E eu vejo que dá para a gente pegar esse conhecimento, esse conceito e aplicar aqui. Então seria tipo assim, pensa nos dois lados. Aqui a gente tem, né, maré cheia e maré baixa. Então aqui seria eu indivíduo e eu como grupo. Então, aquele bate no indivíduo, vai para o grupo, bate. Então, eu preciso olhar para mim, depois eu olho para fora. Eu olho para mim, eu olho para fora. E realmente, eu vejo isso como o equilíbrio que a gente busca na vida. Eu estar bem comigo, mas eu também estar bem com as pessoas à minha volta. E isso gera muito conflito. É a base do nosso conflito, né? Até na sociedade, em tudo. Tá? Então, aí, agora a gente volta. Então, o caridoso olha para fora. Aí vem o explorador de novo olhar para quem? Para dentro. Tanto que explorador está dentro de qual grupo? Lá, quando a gente fala das quatro grandes motivações: individualidade, né? Então, olhar para mim, desbravar o desconhecido interno. Gente, isso aqui é interno, tá? Aí vem o quê? O destruidor, que é o quê? O que rompe e abre os novos caminhos. E aí aqui ele fala do dragão interno. E, gente, é legal fazer um paralelo com isso daqui, porque quem gosta de contos de fadas, né, ou histórias arquetípicas, toda vez que o herói da história lá, né, que geralmente é o príncipe, o cavaleiro e tal, ele vai salvar a princesa, e a princesa
ela é retratada como arquétipo da inocente, porque é a pureza, é a bondade, tá? Aí tem uma palestra maravilhosa na Nova Acrópole que fala sobre a Branca de Neve. E é até legal, o Lari, que falou sobre a Branca de Neve nos conteúdos lá, né, falando de posicionamento, ela fala dos ensinamentos da Branca de Neve, que não tem nada a ver com um príncipe beijar uma mulher dormindo. Isso daí é uma racionalização de algo que não é aquilo que está sendo ensinado ali. Ali, na verdade, é quando o herói ele encontra a pureza, né? A Branca de Neve, até por isso que ela tem este nome, ela é a pureza, tá? É a nossa pureza, a pureza do ser humano. A gente precisa lutar para conseguir acordar essa pureza, porque ela fica adormecida dentro da gente, sabe? É tão bonito. Outro filme que dá para fazer uma coisa muito legal também depois é o Pinóquio. Mas enfim, por que que eu coloquei essa parte do dragão interno? Porque é justamente isso, assim, a gente quer encontrar a nossa melhor versão, né? A gente quer evoluir como pessoa. Só que para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que olhar para o nosso lado sombra. E a gente não quer olhar para o nosso lado sombra. Ainda mais hoje em dia com rede social. Rede social, nós somos lindas, perfeitas, empresárias de sucesso, né? É isso que se defende ali. E aí, cada vez mais que a gente fica o tempo todo tentando colocar essa máscara da bem-sucedida perfeita, a gente tenta esconder o sombra, né? E no hindu eles chamam de kuravas, né? Então, não adianta. O destruidor, ele tem que olhar para isso, destruir isso para você conseguir realmente amadurecer, né, e evoluir como pessoa, tá? Então, todo mito, toda história assim, né, mitológica, arquetípica, sempre o guerreiro ele tem que passar por uma prova, que geralmente é um dragão, né? É um dragão, é alguma coisa assim. E, na verdade, esse dragão, ele é nós mesmos. Então, é nós lutando contra o nosso lado sombra, tá? E aí, dentro do hinduísmo, que é isso que eu falo, gente, a fonte é a mesma, né? Cada religião, cada cultura vai explicando de um jeito diferente. Tem um conto maravilhoso que chama Bhagavad Gita, que é um trecho, na verdade, que é uma guerra entre os Kuravas e os Pandavas. E os Kuravas, eles são a parte ruim nossa, que seria, sei lá, a inveja, a ganância, a ira, né? Que dá para trazer ali pelos sete pecados. E os Pandavas é a nossa parte boa, né? A parte dos valores, o belo, o justo, né? Que a gente estava conversando ali de Platão, tá? Então, o destruidor, ele vem para destruir isso. A gente precisa desse arquétipo. Senão, como que a gente vai abrir espaço para o novo, né? Porque isso aqui tudo é a renovação. E casa muito bem com o nosso momento aí, logo pós-Páscoa, né? Depois, então, veio o destruidor, destruindo, né? Essa parte ruim nossa. E aí vem a amante. A amante aqui, gente, é sobre vitalidade, tá? E vitalidade de vida mesmo, de tipo gerar uma nova vida. Lembra que a alma é um campo fértil? Então é por isso que o amante aparece aqui, tá? Que é sobre potência. Então, assim, beleza. Então, eu já começo a pensar aqui em plantação. Como que faz, por exemplo, plantação? Você precisa tirar a matéria morta que está ali para renovar o solo para poder plantar semente nova, né? Não dá para plantar em cima do jeito que tá. Então, o destruidor faz essa limpeza para você poder agora sim plantar o novo. E dentro da psicologia, a gente fala muito daquela parte do energias femininas e masculinas. Lembra quando a gente fala de imagem também? Ah, linhas retas, energias masculinas, linhas curvas, orgânicas, energias femininas, né? E aqui também bebe nessa fonte, que na verdade aqui, infelizmente a gente tem uma guerrinha, né, de homem versus mulheres. Não tem nada a ver. A ideia aqui é a completude, é unir o masculino e o feminino, né? Que é onde as coisas se completam, tá? E aí é assim, a amante que vem dessa entrega. Então, muitas vezes, no livro ele fala umas coisas tão bonitas sobre isso, que ela fala assim, para nós, a Malu falou que ela tá nessa fase também de querer consumir mais de mulheres, de cuidar, né? Tá essa coisa do feminino, né? Então, muitas vezes eu cuido do meu feminino quando eu olho para outras mulheres e também me admiro com outras mulheres, sabe? Então, eu só vou conseguir curar o meu. Por isso que o tal da sororidade, da empatia, isso é realmente importante. Porque eu preciso ter esse amor de fora para eu conseguir ter esse amor por dentro. Aí tem uma frase linda que fala: a gente só consegue dar ao outro o que a gente tem dentro.
E é exatamente isso, tá? Então, por isso que é importante, às vezes, ter essa coisa do representatividade, algumas coisas assim, porque quando está trabalhando fora, a gente está trabalhando dentro também. E os dois vão caminhando juntos, tá? E beleza, então, ó, o explorador começou a tatear aí o que que vai vir, desbravar. Aí o destruidor destrói o antigo para abrir caminho para o novo. Vem a amante, né, com essa vitalidade, plantando essas novas sementes. E aí essa coisa começa a germinar. E aí que entra o criador da história, porque o criador ele dá forma à expressão. Quem tem esse arquétipo criador alto vai entender muito que eu vou falar agora, que é assim, gente, a gente fica aqui, ó, cabeça, cabeça, cabeça. Isso precisa sair, sabe? Isso precisa ser materializado em alguma coisa. Seja escrever um livro, escrever um texto, não sei, desenhar na parede, isso precisa sair de dentro da gente, sabe? Senão fica um trem, vai dando uma angústia, então assim, fica borbulhando, sabe? Então isso precisa sair, tá bom? E o criador que vem para dar essa forma. Meu Deus do céu, fiquei até com calor aqui, peraí. Deixa eu botar esse ar mais forte, tá? Bom, depois vem o retorno, que é que ela coloca como o self. Tá? Então, o self, ele é a integridade, né? Integridade, íntegro, estar integral, estar completo, é o processo final de individuação do ser humano. É a consolidação da personalidade, né? A gente falou muito essa palavra consolidação quando a gente for falar no final do ano passado para esse ano. Dentro da jornada do herói, é o retorno com o Elixir, tá? E aqui eu botei metáfora da corte, até deixei o livro separado aqui, que tenha aqui cabe muito bem essa metáfora do bobo que eu estava falando para vocês, né? Então, ó, de novo, na ordem aqui. Dentro deste momento, né, desse estágio da nossa jornada, os arquétipos principais, governante. Gente, governante é o mais fácil de todos, porque o nome é bem literal, né? Então, é o que governa, o que toma as rédeas da situação. Aí vem o mago, e é aqui que eu vou falar para vocês por que que eu entendi esse lance do mago. O mago, ele é visto como cura e regeneração. Então, é mais ou menos assim, ó, dá para fazer um paralelo legal com o Jornada do Herói. Eu fui lá, entendi, né, resolvi, me moldei, criei, imaginei, criei alguma coisa. Agora eu volto com essa minha criação, então eu sou a dona dessa criação, né, a governante, a que tem a responsabilidade por isso e como que aplica isso. E depois que isso é feito, o mago, ele cura. Porque a gente, para destruir, dói, né? Para olhar, eu falei, a gente teve que olhar para o lado sombra nosso, a gente teve que fazer um mergulho muito profundo aqui. Então a gente vai ver coisas que às vezes a gente não quer ver, mas com certeza a gente vai ver coisas que a gente não quer ver. Então, o mago, ele cura e regenera, não é só curar, sabe? Além de curar, regenera, né? Gera novamente. E aqui, esse momento de liga-se ao poder do divino para salvar, redimir ou perdoar. Isso aqui tá no livro, inclusive, desse mesmo jeitinho, tá? E por que que eu falei que eu tô muito nessa coisa do mago, né? Porque acho que é bem esse momento que eu tô da minha vida profissional, sabe? Do tipo, poxa, fui, tudo isso aconteceu aqui, sabe? Tive que destruir algumas coisas da Gabi do passado, mudar para a Gabi, né, mais governante, tive que ter muitas ideias, criar muitos produtos e tal. E agora acho que eu tô nessa fase do, poxa, tá, conquistei tudo isso, criei um método, mudei muita coisa em mim, muitas pessoas passaram por aqui. Mas agora precisa ter um além, não é só curar, mas é o além, o próximo passo, que eu, né, numa pegada mais psicológica, mais metafórica, assim, eu vejo muito como essa regeneração, tá? Beleza, o marketing é importante, o branding, tudo que a gente trabalha aqui é importante, mas tem um jeito mais profundo de fazer isso, sabe? Tem um jeito de conseguir ligar esses pontos todos? Tem, né? E eu acho que eu acho não, tenho certeza que os arquétipos é uma ferramenta bem legal para conseguir unir tudo isso que a gente estava conversando. E aí, depois disso tudo que vem o sábio, gente, o sábio tem aqui no livro, ela fala assim que, segundo Jung, quando Jung e os sonhos, né, de interpretação de sonhos, quando a gente sonha com alguém mais velho,
né, uma figura mais velha, seja um homem, seja uma mulher, é sempre esse é o sábio do nosso inconsciente. É como se fosse uma pessoa mais velha, que às vezes pode ser a gente mais velho, enfim, aí vai de como o teu inconsciente está personificando isso. E ele vem te dar um conselho. E esse é o conselho que você precisa realmente acatar. Porque seria como assim, é o teu inconsciente, é o teu sábio do teu inconsciente falando para você o que que você deveria fazer, tá? Então, o que que é o sábio agora? Agora é o lado mais racional. Então, beleza, eu passei por isso tudo. O que que eu aprendo disso? Ele observa os padrões, ele racionaliza e ele tem discernimento. O que que é discernimento? É saber a diferença entre o certo e o errado. E muitas vezes aqui não é o certo e errado, o certo e errado para mim. E por último, o bobo. Então, olha que loucura. O bobo é o estágio mais, sabe, é o santo grau, vamos dizer assim, do despertar do herói. Por quê? E para mim ficou muito claro isso, porque assim, tem essa questão do bobo dentro da corte. Ele até coloca aqui, ó, quer ver? É, ó, o bobo da corte, para enfrentar, ó, para entreter as pessoas, levar alegria ao castelo e dizer ao governante coisas que, na boca de outros, significaria a forca. Então, o bobo é aquele que pode falar coisas que os outros não podem, né? Os bobos frequentemente ouvem e sabem de coisas que seriam mantidas ocultas de alguém que fosse levado a sério. Então, sei lá, assim, ele é meio doidinho mesmo, eu posso falar o que eu quiser. Então, a gente muitas vezes, né, se abre mais com esse tipo de gente. E o mais importante de tudo, eles podem fazer troça do governante. Troça o quê? Eles podem destruir o governante e esvaziar qualquer tendência para o egotismo, a pomposidade ou a arrogância. Então, o bobo, porque o sábio, qual que é o lado sombra do sábio? A arrogância, sentimento de grandeza, a torre de marfim. O bobo é nós tirarmos sarros de nós mesmos. E a gente só consegue fazer isso com leveza quando a gente tem muita consciência e uma identidade de quem nós somos mesmo, tá? Então, o bobo, ele é a satisfação completa. A espontaneidade de verdade vem aqui, e essa satisfação, essa espontaneidade vem muito da nossa vulnerabilidade. A gente só consegue se expor de forma vulnerável quando a gente está muito bem resolvido com a gente mesmo. Tá? Então, por isso que o bobo, ele é o. E aí é que entra a metáfora da corte. Então, ó, certamente existem sábios que vivem em torres de marfim e não aconselham seus governantes. Existem grandes magos que trabalham sozinhos e não prestam ajuda à sua tribo ou comunidade. E existem bobos vagando pela terra que não contribuem para a vida na comunidade. Então, assim, essas pessoas, quem tem, né, isso muito aflorado, tem uma missão muito clara, que isso aqui não, a gente não faz por nós. Por isso que o bobo está no grupo também de pertencimento, tá? E se vocês olharem, assim, para essa parte, não sei quem gosta aqui de stand-up, né, umas coisas assim, é, essa galera do stand-up que realmente consegue mover massas, muitas vezes eles têm uma crítica social, eles têm alguma coisa ali por baixo, sabe? Que eles conseguem colocá-los de um jeito engraçado e isso vira pauta, tá? Bom, e no marketing, né? Então, já passamos pela filosofia, psicologia, entendemos que arquétipo é muito mais profundo, né? Do que aquela coisa do marketing. No marketing, ele é raso na expressão, né? Porque, e assim, não dá, quando a gente vai falar de marketing, principalmente, porque quando eu estou falando de marketing aqui, gente, a gente está falando de marca corporativa, e não de marca pessoal. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Isso é uma crítica que eu sempre fiz muito, porque as pessoas vão lá, leem o livro Herói Fora da Lei, e aqui não se fala de pessoas. Aqui se fala de Coca-Cola, Harley Davidson, né? Só de marcas corporativas, de empresas, tá? E é diferente quando a gente vai falar com pessoas. A aplicação, ela tem que ser um mix do marketing com a psicologia. Não dá para eu só, né, pegar o que eles ensinam aqui, trocar e falar que é igual para uma pessoa que não é. Tá? Então, no marketing, ele vai ser sim mais raso na expressão, tem que ser rápido, né? As pessoas têm que entender rapidamente o que você está querendo comunicar ali. Por isso que os arquétipos é uma ferramenta tão legal, porque como a gente já tem esses padrões,
desde quando a gente, né, segundo Jung, no nosso inconsciente, mas a gente aprende esses padrões nas historinhas que são contadas pra gente quando criança, de uma forma lúdica, sabe? Então é fácil a gente reconhecer esses padrões, por mais que às vezes a gente não consegue explicar, mas a gente consegue reconhecer. Porque você fala, o que que isso aqui te transmite? Vão vir palavras ali que tá dentro de um campo semântico mais ou menos parecido, tá? Ninguém vai falar que um círculo, ai, é, sei lá, agressão. Não, né? O círculo é sempre uma coisa de, ou é completude, né? Ou é, sei lá, abraço, sempre algo, aliança, elo, vai sempre para alguma coisa assim, tá? Então ele é raso na expressão, só que ele tem que ser profundo no significado. E tem um negócio muito legal que eu falo, a gente lê o livro duas, três, quatro, cinco vezes e sempre aprende alguma coisa nova com ele, né? E aí eu tava vendo de novo o livro aqui, e ele tem um trechinho que nem tinha nada, ele não me chamou atenção antes, porque não tinha nada riscado, eu risquei hoje, que esse livro meu aqui ele é todo riscado, escrito, que ele fala sobre um erro muito grande que acontece, que é usar os arquétipos no marketing somente para segmentação de mercado, né? Que aí vai virar um estereótipo, que é o que realmente aconteceu, é o nosso momento atual. Então, eu falo com mulheres assim, 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 é o público-alvo, né? Então, logo elas, arquétipo do governante. Inclusive, o exemplo que ela traz aqui no livro é justamente isso. Quer ver, ó? Imagine, por exemplo, uma executiva de sucesso. Normalmente, ela se sentiria atraída pelos anúncios dos produtos do governante, que reforçam seu senso de status ou poder e ajudam a causar uma impressão no mundo. Aí ele dá um exemplo, lendo uma revista de bordo e tal. Só que qual que é o chamado? Eu acho que isso aqui vai acompanhar muito com o que a gente estava falando sobre o momento da produção de conteúdo, tudo que está acontecendo, né? É a gente então entender mais esse contexto social. Então, o que que é, nesse, eu não vou ler tudo porque é bastante coisa que ela fala aqui, mas o resumo seria o quê? Ah, tá bom, eu entendi que essa mulher é governante, ela é bem-sucedida e tal, e o marketing acaba falando assim: ah, então logo ela quer produtos, né, que tragam, que reforcem esse status dela. Só que, ó, mas se percebemos que essa mulher é um ser humano completo, então não é difícil reconhecer que ela, de vez em quando, se sentirá presa nas armadilhas de sua vida orientada ao poder. Como muitos de nós, ela trabalha duro, começa a se sentir pressionada. Todo ser humano tem um desejo básico de conquista, e talvez esse desejo tenha tomado conta da vida dela. Então, ela está cansada de ser governante. E aí vem o marqueteiro e faz o quê? Empurra mais governante para ela. E se, além disso, todos nós temos necessidade de prazer e aventura. Então a gente precisa, gente, ir além. Por quê? Dinheiro e sucesso são básicos. Todo mundo bate nisso aqui na hora de vender, não é? Se a gente olha, principalmente, vamos, recorte do mercado consultoria de imagem. Todo mundo tá lá o quê? Tem a cara de rica, alto valor, vai ser, né? É tudo assim, passe mais, né? Elegância, autoridade, mas é tudo voltado para dinheiro e sucesso. Isso já é básico. Então, hoje, na nossa produção de conteúdo, se a gente ficar batendo só em dinheiro e sucesso, não tem diferenciação nenhuma, tá todo mundo falando sobre isso. Então, o convite nosso, meu aqui para vocês é os valores mais profundos, e isso aqui está no livro, tá? Os valores mais profundos de uma pessoa se refletem nos detalhes de suas ambições. Então, é mais ou menos a pergunta assim, tá, você quer dinheiro e sucesso para quê? Porque não é o dinheiro pelo dinheiro e não é o sucesso pelo sucesso, sabe? É isso que a gente tem que identificar nos nossos clientes. E aí, trazendo, extrapolando para o nosso método aqui, né, do singular, você, a tua persona, tá na sua história, aquilo tudo, olha para você, o que você, eu coloquei algumas coisas assim que me veio na cabeça, assim, mas eu tenho certeza que cada uma aqui vai ter, talvez ter uma resposta diferente. E no meu caso, fazendo até uma análise da minha vida, assim, para mim, gente, ser diferente. Quando eu começo a ver que tá todo, que eu tô fazendo, que tá todo mundo fazendo, ou tá todo mundo fazendo o que eu tô fazendo, isso me incomoda.
Eu não sei, é um incômodo, é um negócio. Não, peraí, tá todo mundo agora high ticket, não quero mais esse negócio, não vou usar esse termo, não quero mais falar disso. Ah, todo mundo na consultoria de imagem fala que tem que ser mais elegante. Ah, não quero, não quero ser elegante. Então, ó, é meio que assim, tá, se para ter dinheiro é esse o custo, eu não quero. É sobre isso que você vai produzir seu conteúdo, sabe? E aí, como que isso vai ser, né, traduzido para você? Às vezes a pessoa quer ser mais inteligente, quer ser mais cool. Isso aqui é uma coisa também que para mim ser diferente, uma das coisas é ser mais inteligente. É abrir no coração, assim, isso é bem íntimo mesmo. Então, o que que para você, às vezes é ser descolado, gente. Não, ai meu Deus, que raso, não é raso. Porque aqui a gente tem toda uma contracultura, tem muita coisa envolvida nisso. Ou não, é o resgate do tradicional. Eu acredito que a gente precisa resgatar o tradicional, porque as coisas estão se perdendo. Então, isso aqui só você pode responder por você. E você identificando isso e levando, você vai atrair pessoas que também estão buscando. Talvez essa pessoa não saiba que ela está buscando isso. Então vamos pensar a Apple, né? Tá lá, beleza. Porque a Apple já extrapolou bastante. Mas no começo, ter alguma coisa da Apple era eu ser inovadora, eu ser disruptiva, né? Lá atrás, era isso. Eu sou diferente, eu sou mais criativa porque eu uso Apple, sabe? Ai, Malu, não lembro. Enneagrama, eu não sou tão ligada no Enneagrama. Já me falaram, eu não lembro. Quatro, cinco, não vou lembrar. Depois eu olho e te falo. Mas, ó, vou te falar, desses testes todos hoje que eu tô gostando mais é o Big Five. Depois eu quero trazer ele para você. Apliquei no meu marido recentemente, a gente teve umas altas conversas aqui, tô na terapia, trabalhando pra caramba. Depois eu trago para vocês o Big Five, ele é bem legal. E eu achei um psiquiatra que aplica ele bem interessante também. Entende? Então, assim, essas marcas que, né, a gente, poxa, vê que ela tem alguma coisa, ela não está vendendo sucesso e dinheiro, gente. Pode olhar, tá? Então, o Big Five, ele que é uma ótica um pouco diferente, mas a gente tem é, mais ferramentas para trabalhar, sabe? Esse daqui ele é mais o DISC, né? Ou MBTI, os quatro temperamentos, tudo bebe dos quatro temperamentos, né? Ele é um pouco mais engessado, mas acho que um não anula o outro, né? A gente pode trabalhar com os dois. Então, a sentir-se pertencente, né? Que seria o não ser mais excluído. Então, gente, assim, se tem uma única coisa que tem que ficar com vocês desse encontro de hoje, é isso aqui. O que que é isso que te move? Cada um tem um motivo diferente para levantar da cama de manhã, sabe? E não é isso aqui, não, ai, meu Deus, propósito. Porque tem dia que eu levanto da cama só porque eu preciso pagar a conta aí, beleza? Mas pensa da tua história, refaça às vezes sua linha do tempo, sabe? Agora que tá mais amadurecida, né, de tudo, olha de novo para trás, fala o que que os momentos que eu me senti, sei lá, que eu sentia que eu precisava de uma mudança, o que que eu estava buscando nisso? Sabe, alguns momentos de conflito que você teve com você mesma, né? Nossas crises internas aí. O que que estava ali te ferindo? Sabe? Tem gente que é mais intuitiva. Eu sou muito, isso aqui para mim é muito latente. Alguma coisa, como é que eu não tô gostando? É um trem assim que a Lu sabe, né? Eu já começo a ficar meio. Ou, aí eu tenho padrões, eu posso me fechar, simplesmente, tipo, que nem agora, o Instagram, meu, odiei com o Instagram. Aí eu, vou dar um tempo de produção de conteúdo. Deixa eu entender o que eu quero. Então, esse é o meu perfil. Eu sou mais introvertido. Eu preciso resolver eu comigo mesmo para depois voltar. Mas tem gente que não, tem gente que precisa comer, rezar e amar, não sabe o livro? Precisa sair. Então, cada um tem o seu jeitinho. Mas olhe para você e busca isso, tá? Porque dinheiro e sucesso, gente, tá todo mundo falando, tá? E isso não vende mais, sabe? As pessoas estão. Como a gente tem muito acesso hoje em dia, isso é bom e é ruim, né? Mas a gente está buscando coisas além. Então, o que que é o teu além? E aí, nisso daí, já me levou para um outro livro, que é esse aqui, ó, Empreendedorismo para Subversivos.
Aí eu falei, olha só como realmente é o ser diferente, né? Olha o livro de, eu tinha tanto livro de empreendedorismo para comprar. Isso aqui é bem antigo. Esse livro aqui foi um dos primeiros livros que eu comprei quando eu comecei a empreender e Gabi, tal. Ah, Gabi, posso perguntar como é que, assim, de uma forma, uma estratégia apenas, só para eu conseguir materializar um pouco mais essa imagem, essa ideia na minha cabeça, de hum. como é que tu vais colocar? Eu suponho que o teu seja ser diferente, não é? Então, como é que tu colocas isso de uma forma muito evidente na tua comunicação? É, pá, assim, eu ainda não tenho isso pronto para te falar, mas o que que eu tô vendo, né? A visão que está se formando, assim, até trazendo para mim, pessoal. Eu sou uma pessoa de dicotomias. O que que é isso? Eu, por exemplo, eu gosto muito de sair, de coisas assim, mas ao mesmo tempo eu amo, sei lá, filosofia. Eu gosto de rock, mas eu gosto de música clássica. Eu gosto de. Até a minha psicóloga falou, cara, é um perfil diferente. Eu chego na aula de filosofia, todo mundo fica olhando para mim. Por quê? Porque não encaixa. Se eu for ver pelo estereótipo, não encaixa no lugar. Né? Eu gosto de umas roupas, sei lá, mais extravagantes. Às vezes eu vou de brilho no negócio, tá todo mundo mais de boinha. Então, assim, o meu ser diferente pode ser isso de alguma forma, eu trazer isso para o meu conteúdo. Ah, eu vou falar de venda, mas eu vou falar de venda com significado. Vou pegar um tema que é mundano, sabe assim? Venda, dinheiro, é algo, né, do mundo dos humanos, mas eu quero trazer isso com uma abordagem filosófica. Será que eu vou conseguir? Não sei ainda. É isso que eu quero fazer. Conseguir trazer um marketing filosófico, não sei, ou de valores, talvez, sabe? Alguma coisa assim. Então, para mim seria isso. Mas eu posso trazer simplesmente por diferenciação de marca. Falar, meu, ó, tá todas as consultoras, vou falar de consultor, todas as consultoras de marketing estão falando, seja mais elegante, ai, evite isso, ai, porque você não pode. Tem um monte de vídeo que eu posso reagir, inclusive, a isso. E falar, olha, sabe o que me trouxe até aqui o tempo todo? Diferenciação. Desde lá atrás, ó. Deixei de vender consultoria igual para vender uma mentoria, unindo com branding, marca pessoal, numa época que ainda o povo não fazia isso. Tinha que explicar o que que era. Ah, e depois, não. Então, tá todo mundo falando, sei lá, do high ticket, quer vender acesso. Não, beleza, eu posso até entrar na onda do high ticket, mas eu vou trabalhar isso aqui de uma forma com muito mais suporte. Eu vou pegar tudo que eu queria ter tido em outros produtos e trazer para cá. Então, seria uma diferenciação de marca, tá? O ser mais inteligente, por exemplo, eu vi um cara que ele vende curso de história da arte, sabe assim? E eu falei, gente, mas para quê? Ele falou, assim, pra você ser mais inteligente, você ser o mais inteligente da roda quando você vai conversar com seus amigos. Aí eu falei, eu gosto, isso aí é legal. Bom, então, ó, e aí aqui eu só fiz o. Eu não vou entrar em cada arquétipo, porque vocês têm esse conteúdo já gravado, muito mais organizado, tá? Eu vou falar para vocês que, gente, a apostila da imersão, ela resume ali tão bem que ela é mais do que suficiente. Não precisa nem ver as aulas, quem não tiver tempo, sem problema nenhum. E aí a gente tem então as quatro grandes motivações, né, dentro dos arquétipos na visão do marketing. Isso aqui, essas, essas quatro grandes motivações, vem muito de Jung, tá? Então, elas só organizaram lá os 12 dentro das motivações, tá bom? Sempre quando eu vou explicar um pouquinho das motivações, eu gosto de explicar, né, os opostos, assim, sabe? Então, a gente tem de um lado a autorrealização, do outro, o pertencimento, estabilidade, controle, maestria e risco, que é de movimento e mudança, né? Então, lembra lá do exemplo que eu dei, falando do pêndulo, né? Então, autorrealização. Então, eu olho para mim, eu olho para as pessoas à minha volta. Estabilidade e controle é a mesma coisa. Eu preciso de estabilidade, é importante, mas também o seguro morreu de velho, lembra? Não sei se em Portugal tem essa fala que a gente fala. O Sim, seguro sim, morreu de sim. velho, então a gente também precisa se arriscar, porque não tem como você se desenvolver sem se arriscar. Bom, só para a gente finalizar então aqui, as quatro grandes motivações. Isso aqui, gente, seria assim, são as coisas que nos movem, tá? Então, a autorrealização e independência. Aí, isso aqui eu não vou aprofundar, que vocês estão cansados de saber, né? Os arquétipos aqui, inocente, sábio, explorador. Pertencimento, bobo, amante, o cara comum, que eu usei os nomes do livro. Estabilidade e controle, que são os que dão estrutura, né, ao mundo.
e movimento e mudança, que são os que trazem as mudanças que a gente também tanto precisa no mundo. E se vocês forem ver, aqui, ó, no da psicologia, né, ela quebra em três e tem quatro arquétipos em cada uma. E cada arquétipo aqui é de uma grande motivação, né? Então, ó, aqui a gente tem autorrealização, aqui a gente tem maestria e risco, pertencimento, estabilidade e controle. Por quê? Porque a gente passa por todos. Eu sempre falei, porque nós temos todos os arquétipos dentro da gente, não sei o quê. E nesse livro do Despertar do Herói, fica muito claro como que isso acontece, sabe? Então, é isso, minhas lindíssimas.